Glória a Deus. Silêncio. Glória a Deus, Deus é bom. Obrigado, Deus abençoe. Boa noite. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Como Deus é bom, estou muito feliz de estar na casa do Pai mais uma vez. Pela manhã tivemos um culto abençoado. Presença de Deus de maneira real. Mas eu preciso dizer para vocês que o Espírito Santo está nesse lugar. Fui poderosamente visitado pelo Espírito Santo enquanto nós estávamos entoando louvores ao Senhor e entregando a nossa adoração. Esse culto, querido, ele não é para mim nem é para você. Quando nós estamos cultuando, é uma homenagem que nós estamos prestando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Aleluia! Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo e faça tudo o que está previsto para essa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor faça uma transformação completa nos nossos corações nesta noite, e que a minha vida seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Não permita, Deus, que eu seja uma interferência daquilo que o Senhor tem a falar, que eu não venha interromper aquilo que o Senhor tem para ministrar nesta noite, mas que seja uma palavra rema, revelada do teu coração, conforme a necessidade de cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Você está sentindo a presença do Espírito Santo? Ele está aqui, querido. Vai mudar a nossa forma de pensar nos tempos de crise. Hoje a minha mensagem tem como tema a postura da fé em tempos de crise. Deixa Deus te usar nesse teclado. O Espírito Santo vai te tomar de forma sobrenatural hoje. Você vai ministrar mais do que eu, mais do que a palavra. Tem pessoas que estão aqui sentadas, que estão em momentos de crise intensa. Tem pessoas que chegaram aqui pensando em desistir, desanimadas, querendo nem estar aqui, mas através da música que você entoa, do louvor que é colocado diante do altar do Senhor, elas serão fortalecidas, tomadas e transformadas pelo Espírito Santo. Então não se contenha, deixa Deus te usar. E você está proibido de ficar de boca fechada. Enquanto você manda glória para o alto, Deus manda glória para baixo, e assim o Espírito Santo vai transformando o nosso coração. Pastor Tiago falou aqui sobre maturidade. Aquele que é maduro, ele vai primeiro, ele toma atitude primeiro, ele toma uma decisão antes, porque ele entendeu a sua posição, entendeu a sua identidade. E hoje eu quero falar um pouco a respeito disso. Nós temos desenvolvido o material da Others School, nós temos estudado bastante a respeito da maturidade espiritual, e é um dos temas que vai conduzir o segundo ano da Others School. Então, você que finalizou o primeiro ano no ano passado, você que formou, você vai ouvir muito esse ano a respeito da maturidade espiritual. Mas você que não fez ainda, você vai ter a tua oportunidade de começar. É outro tema, mas você também vai ser ensinado a respeito daquilo que nós acreditamos como fundamentos da fé, a visão da nossa igreja. Então você vai ter essa oportunidade em breve, fique atento. E quando nós falamos de maturidade espiritual, quando nós falamos de entendimento daquilo que Deus tem através da nossa vida, nós entendemos que a maturidade espiritual, ela vai ser colocada à prova, ela vai se revelar na vida do cristão, quando nós estamos no meio da crise, quando nós estamos passando um momento de crise, um processo de crise, de dificuldade.
A vida cristã, normalmente, ela é associada a muitos milagres que nós recebemos. E nós vemos a fé sendo ativada quando nós estamos dispostos a receber algo de Deus. Você já percebeu isso? É assim com você ou só comigo? Eu preciso de um milagre. Eu preciso que Deus faça algo na minha vida. Aí você ativa o modo fé. E aí a fé está on. E você é tomado por uma fé, maturidade espiritual para orar, para buscar, para clamar. Nesses momentos a fé, ela toma proporção tão grande nas nossas vidas, mas quando nós passamos por um momento de crise, por um momento de dificuldade, por um momento de angústia, por um momento de medo, muitas vezes a fé parece que ela desaparece, que ela some. E nessa noite, querido, nós vamos falar sobre uma história de uma mulher que talvez, acho que na minha percepção, outras pessoas, outros estudiosos acreditam da mesma forma, que é uma das posturas espirituais mais maduras que nós vamos encontrar nas Escrituras, que é uma postura de fé. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então feliz Dia das Mulheres. Sei que já foi feita toda uma homenagem, mas não posso deixar passar em branco. E eu fiquei pensando, Dia das Mulheres, eu quero trazer uma mensagem do coração de Deus, mas de alguma forma homenagear as mulheres. Mas falei para minha mulher, não posso trazer uma mensagem voltada somente para as mulheres. Então não tem uma outra maneira de homenagear as mulheres nessa noite, a não ser falando de uma mulher. E hoje o texto que eu quero usar, quero que você abra a tua Bíblia, é o livro de 2 Reis, capítulo 4 e o verso 8. Esse texto vai falar sobre a mulher sunamita. Eu vou lendo ao longo da mensagem, então nem precisa deixar direto aí, tá, Rafa? O texto vai começar falando da mulher sunamita ali no capítulo 4, no verso 8, e ele vai até o verso 37. E a gente vai aprender com essa mulher que a fé verdadeira, a fé coerente, né? O Luigi está dando aula para as crianças, mas ele vem falando comigo a respeito da fé coerente. E essa fé coerente, a fé verdadeira, ela não é apenas para ser celebrada em um momento do milagre, mas ela vai ser provada nesse momento da crise, nesse processo de crise. E quando nós entendemos e temos maturidade espiritual, a respeito daquilo que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo, nós entendemos que essa postura de fé, ela vai transformar uma tragédia em um grande testemunho. Quem conhece a história da mulher sunamita, já começou a pegar aí no espírito o que é uma postura de fé. Você que está anotando, essa frase está aí na tela. A fé verdadeira não é apenas celebrada no milagre, ela é provada no processo. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu vou te trazer um pouco do contexto histórico. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e está passando pela mesma situação. Essa região de Sunem, ela ficava localizada no vale de Jezreel. Esse vale, ele é citado também lá nos livros de Samuel, é conhecido como o Monte de Gilboa, aonde muitas vezes aconteceram algumas batalhas, e uma delas é citada em 2 Samuel, e vai falar que os filisteus cercaram ou fecharam, se apresentaram diante de Saul nesse lugar. Esse era um lugar que muitas vezes ele foi marcado por conflitos, foi marcado por percas, foi marcado por reis que caíram, por mortes, por muitas coisas que marcaram esse lugar como um lugar conhecido por derrota, por muitas dificuldades. E quem sabe você chegou aqui nessa noite pensando da mesma maneira, mas pastor, o senhor está falando aí, o senhor está começando a sua mensagem, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe qual é o vale que eu estou enfrentando, qual é a crise que eu estou passando, e é por isso que fica fácil de comentar, mas eu quero dizer para você, que da mesma maneira que esse território, que era conhecido pelas
pelas guerras, pelas percas, pelas quedas dos reis. Ele foi usado por Deus para, através de um profeta, trazer vida e mudar a história de uma mulher, de mudar a história da sua família. Então, ainda que você tenha chegado nessa noite aqui em meio a crise, angústia, medo, desespero, existe um Deus que está neste lugar, que está disposto a mudar a tua história. E o vale que é conhecido pela morte, pela dor e pelo choro, hoje ele passa a ser conhecido por um lugar de bênção, de vitória e de vida transformada, onde a tua história está sendo alterada e o vale está acabando na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus é especialista em mudar a nossa história. Deus é bom demais. Eu vejo Deus tendo uma das suas qualidades em se manifestar de maneira clara, de maneira real, trazendo vida exatamente nos lugares onde a história mostra perda, conta a respeito das perdas, das dificuldades. Quem sabe você chegou aqui com os teus sonhos morrendo, com uma decisão difícil para ser tomada. Quem sabe você precisa abrir mão de alguma coisa, para que a vida de Deus se manifeste dentro de você, na tua casa e na tua família. Mas esse é o lugar certo. Você veio aonde a presença de Deus está, e mesmo em meio à crise, ela vai se manifestar na tua vida, e vai trazer vida aos sonhos que morreram, vai trazer vida àquele vale de ossos secos. Hoje o Senhor vai mudar a tua história, a tua percepção. Coloca lá o versículo 9 e o 10 de 2 Reis 4. A palavra de Deus diz assim: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, e assim sempre que ele nos visitar, terá aonde ficar. Cidade importante, de passagem, estratégica. E a gente vê que a mulher sunamita, ela percebe que aquele homem que passava por ali em alguns momentos, diversas vezes, era um homem de Deus. E aqui está o primeiro ponto da nossa mensagem: discernimento espiritual cria o ambiente para um milagre. Nós precisamos entender o processo que nós estamos vivendo, independente de crise ou não, através de uma postura de fé, porque quando nós nos posicionamos com fé, o discernimento espiritual faz parte da nossa vida, e nós começamos a entender o agir de Deus em tudo o que está acontecendo à nossa volta. E quando nós temos o discernimento espiritual, nós começamos a criar um ambiente para que o milagre aconteça. A gente vai perceber através da história da mulher sunamita que ela era uma mulher rica, de muitas posses, e ela decide junto com o marido construir um lugar de habitação para um santo homem de Deus que passava por ali. Mas muito além de um lugar de habitação, ela vai preparar um lugar para a presença de Deus. Ela vai criar um ambiente profético para receber o homem de Deus, porque ela sabia que através da vida do homem de Deus, o milagre chegaria até a sua casa. Muitas vezes nós nem sabemos qual é o milagre que nós necessitamos, nós nem sabemos o que nós devemos esperar. Nós somos surpreendidos pelo Senhor quando Ele nos faz alguma coisa que nós não esperávamos. E essa mulher, da mesma forma, através do discernimento espiritual, ela cria um ambiente profético para receber um milagre. Mais para frente a gente vai ver que ela nem esperava nada em troca, mas ainda assim ela vai agir com honra para o homem de Deus, construindo esse lugar. E aí nós vemos que ela colocou uma cama
A cama mostra um lugar de descanso, representa um lugar de descanso, um descanso para a presença de Deus. Ela cria um ambiente e coloca um lugar para que o profeta possa descansar, mas ali ela está dizendo: aqui o Senhor tem morada, tem pouso, tem lugar para permanecer. O texto vai dizer que ela vai colocar além da cama uma mesa. A mesa fala de comunhão e de ensino. É um lugar onde nós nos sentamos para conhecer quem está conosco, para nos relacionarmos. É onde nós sentamos para aprender. E ela decide colocar ali uma mesa. Ela coloca uma cadeira, e a cadeira nesse contexto tem uma posição, um símbolo de autoridade, autoridade espiritual. Por isso que nós vemos ao longo da palavra de Deus os reis se sentando em tronos. Como eu falei na semana passada, entronizar o Senhor é colocar o Senhor como aquele que governa o nosso coração, assentado no trono do nosso coração. A cadeira é a autoridade espiritual. E ela vai colocar também uma lamparina. Algumas versões vão dizer que é um candeeiro, mas é um lugar onde a luz vai estar estabelecida. E a luz na palavra de Deus vai falar sobre revelação. É por isso que esse ambiente profético, ele cria uma atmosfera para que o milagre aconteça. Ele cria um lugar onde Deus vai poder manifestar a sua vida. Ela nem imaginava que teria uma crise. Quantos já receberam o milagre de Deus? Quantos imaginavam que esse milagre que você recebeu, um dia se tornaria uma crise, uma dificuldade para você? Porque quando nós recebemos um milagre, foi Deus que fez. Se Deus fez, está tudo certo, vai até o fim, não vai ter problema, não vai dar errado. Por que não? Posso usar teu testemunho? Perguntar assim, né? De repente, se você não quiser, você fala que não. Mas eu cheguei aqui, todos conhecem a história da Elaine. Nós chegamos um dia aqui num culto normal, quase normal, porque quando o Espírito Santo chega, não tem normalidade no ambiente. As coisas mudam de maneira milagrosa. E eu senti uma pontada nas minhas costas, na coluna. Eu falei: isso aqui não é meu, nós temos que orar. Subi para fazer oferta e falei: quem é que está com uma dor exatamente aqui? Imediatamente ela levantou a mão, Deus curou. E esses dias e aí, como é que tá? Pastor, ainda estou com uma dificuldade aqui, estou encurtando. Depois você conversa com ela, ela conta toda a história para você. Mas foi um milagre que aconteceu aqui. Nós vimos, foi gravado um TBT, não foi? Aonde você conta da experiência de um milagre, porque ela estava num ambiente profético, propício para que o milagre fosse criado. Ela saiu daqui curada. Nós ouvimos que ela limpou todos os banheiros da casa, que não fazia isso já fazia muito tempo, e Deus fez uma obra. Você imaginava que ia ter dor depois de novo? O milagre que Deus fez ia trazer uma crise no futuro? Não, claro que não. E de repente ela estava assim: pastor, vamos ver se a gente confirma, porque eu vou cuidar da Elaine aqui, porque ela não está muito legal. Falei: eu creio na cura completa, vou continuar orando por você. E ela me chamou aqui hoje no começo para dizer: olha, pastor, fui no fisioterapeuta, no quiroprata, um monte de médico. Ela falou: eu estou com um problema na coluna, então pega leve. A fisioterapeuta: você está enganada, teu problema não é na coluna não, tua coluna é novinha. Tua coluna é novinha. Teu problema não é aí não, eu vou dar uma esticada aqui, vou dar uma puxada do lado de cá, que teu problema é outro. Mais umas 2 sessões acaba e você não vai mais ter dor. Por quê? Porque a coluna é novinha.
aquilo que tinha um laudo e tinha um decreto da medicina, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus a quem nós servimos, mudou por completo a sentença, revogou o decreto médico, deu uma coluna novinha, e o incômodo, querido, um período de crise que estava passando, o Senhor está dizendo, viu, qual que é a tua postura? É de fé? Você vai continuar acreditando que o milagre aconteceu, ou você vai abandonar e vai esquecer o que eu fiz na tua vida? Qual é a tua postura? Qual é a tua resposta? E ela manteve a postura de fé, porque um ambiente profético criado para a presença de Deus é capaz de trazer o milagre à realidade nas nossas vidas. Então, aonde nós criamos espaço para Deus, Deus cria espaço para o milagre. Enquanto aquela mulher não tinha um quarto lá em cima, não podia receber um homem de Deus, ela tem um discernimento e ela vai agir em honra, uma postura de fé, e ela constrói um quartinho de tijolo, ela cria um espaço para receber a presença de Deus. E quando o espaço é criado para a presença de Deus, o próprio Deus desce e cria um ambiente para um milagre, que cria o espaço para que o milagre aconteça na minha vida e na tua vida. Você crê comigo nessa noite que o teu milagre chegou? E mesmo que passe por uma crise, mantenha fé, mantenha a postura de fé, porque você vai experimentar um milagre completo em nome de Jesus. Querido, repita comigo: aonde você cria espaço para Deus, Deus cria o espaço para o milagre. Glória a Deus. Pastor, para que repetir? Primeiro que eu quero que você participe, eu não preciso ficar falando sozinho. Segundo que você fixa essa mensagem. Essa mensagem tem que estar gravada no teu coração. Depois que nós vemos que o discernimento, ele vai criar um ambiente para o milagre, nós vamos para o segundo ponto, que é onde Deus libera promessas aos corações alinhados. E agora eu quero ler com você o verso 13 e o 16. A gente vai dar uma pulada, porque hoje não é vigília e eu tenho um horário para cumprir. O meu tempo ainda não ficou vermelho, mas ele vai mais rápido do que eu. Então nós vamos com calma, mas vai dar certo. O que a palavra de Deus vai dizer? Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Como eu já tinha te falado, ela era uma mulher rica, não tinha necessidade nenhuma. Outra versão vai dizer que ela vai responder ao profeta dizendo: eu tenho tudo o que eu preciso aqui, eu estou no meio do meu povo. Ela cria um ambiente para o Senhor, sem esperar nada em troca. Ela nem imaginava que o profeta ia perguntar se ela precisava de algo, mas quando perguntada, indagada, ela diz: olha, eu estou satisfeita, tudo que eu tenho eu preciso, eu estou no meio do meu povo. Ela não estava buscando nenhum favor espiritual, ela não buscava nenhum bem material. Giovanni falou algo, o Bruno falou algo aqui de manhã, e eu anotei: nós temos o hábito e o costume de chegarmos para o Senhor para fazer os nossos pedidos, e para dizer: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou assim, estou passando por isso, estou com essa dificuldade. E não está errado, nós temos que apresentar os nossos problemas ao Senhor, as nossas crises nós temos que levar ao Senhor. Nós vamos ver mais para frente nesse texto, mas nós precisamos começar a mudar a nossa cabeça, e nós precisamos parar e orar e falar: Deus, como eu posso atrair a tua presença? Como é que eu posso viver o teu milagre no dia de hoje? Como é que eu posso ser uma presença do Espírito Santo, a presença real de Deus aqui na terra? Como é que eu posso andar como se eu estivesse andando os passos de Jesus? Como é que eu posso viver a minha vida aqui de forma que expresse o teu caráter na terra?
Nós precisamos começar a mudar os nossos pedidos, a nossa maneira de orar. Nós temos a tendência, como ser humano, de olhar a nossa necessidade, dobrar o nosso joelho quando nós o fazemos e dizer: Deus, as contas estão vencendo, as coisas não vão dar certo, não vai chegar, não vai acontecer, estou desempregado, preciso disso, preciso daquilo, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Quando nós não estamos com pressa e nós terminamos a nossa oração e dizemos: Deus, abençoa os meus inimigos, abençoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém, e vai dormir. Tem umas caras me olhando assim: é isso aí mesmo, você vai fazer aquela oração meio dormindo já, você vai: obrigado, Deus, pelo pecado. Que isso? Tem que tirar um tempo, lembra? Cria um espaço para Deus, que Deus cria espaço para o milagre. Nós precisamos começar a mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Ela não tinha aqui nenhum interesse, não buscou nenhum favor espiritual, não buscou nada material. E aí Deus faz o quê? Peraí, essa mulher não tem nenhum interesse, ela não pediu cargo, ela não pediu carteirinha, ela não pediu título, ela não quis ser líder do GC, ela não queria seguidores e nem likes. Ela disse: tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu tenho, eu estou satisfeita. E aí Deus faz o quê? Quer saber de uma coisa? Eu vou honrar essa mulher. Essa mulher honrou o profeta, reconheceu a presença de Deus na vida dele, criou um espaço profético para receber a presença de Deus. Deus ouviu do céu e diz assim: olha, vou responder o que o profeta está pedindo, então eu vou fazer algo que parece impossível, porque se ela quisesse ter um filho, se ela acreditasse que ela ainda poderia ter um filho, ela tinha dito: olha, eu sou rica, tenho tudo o que eu preciso, mas o meu marido é idoso e eu ainda não tenho filho. Ela nem se dava conta que o Deus poderoso poderia fazer algo impossível e que ela nem imaginava. E você está sentado aí pensando: não, mas a minha crise é gigante, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Deus é capaz de fazer o impossível na tua vida. Ele é capaz de revogar a sentença, de mudar o quadro, de tirar você do vale e acabar com a crise na tua vida. Por quê? Porque Ele entendeu que o teu coração decidiu honrá-lo. Quando nós nos aproximamos dele para honrar quem Ele é, não aquilo que Ele pode nos dar, Ele abre as comportas dos céus. E você percebe comigo, na continuação do texto, que é tão verdade o que nós estamos falando, que ela vai dizer assim: olha, Eliseu, você é um homem de Deus, então não minta para mim. O texto diz: não iludas a tua serva, ó homem de Deus. É como se ela dissesse nos dias de hoje: falei, viu, você não é um homem de Deus, você não pode mentir, não minta para mim, não fala dessa forma, porque não tem de onde sair. Mas Deus, frequentemente na Bíblia, nos nossos dias, na minha vida, na tua vida, Ele tem liberado milagres, aonde Ele encontra corações alinhados, aonde Ele encontra corações maduros. O Senhor tem frequentemente liberado milagres. Olha o que nós temos vivido de milagres aqui. Vamos começar a obra, vamos. O orçamento é tanto. Vamos continuar orando, porque agora nós já começamos. O orçamento já dobrou. As pessoas dobram e triplicam os seus turnos, para que o que nós estamos vendo e vivendo esteja acontecendo aqui, milagre do céu. Por quê? Porque tem uma palavra e uma visão dos céus, e tem pessoas que estão dispostas a dizer sim, e entregar um coração maduro, criando espaço para o Senhor, crendo que é Deus quem cria espaço para o milagre e faz as coisas acontecerem. Mas quando a promessa entra em crise, poderia ser um desespero para Elaine, falar: não pode, pastor orou, eu saí de lá sem dor nenhuma, agora tem uma crise. Nós já começamos a obra, nós fizemos o orçamento, já gastamos tudo que orçamos e o orçamento dobrou, a gente já não tem mais uma crise, mas a promessa é de Deus. Abre, começa, dá o primeiro passo, vai no ático, vai no salão de festa, vai no hotel, vai que eu vou abrir a porta, eu vou dar um prédio, e o prédio alugado não tem mais restrição.
quebra a parede, constrói, faz banheiro, faz odres e alcança a comunidade, mas vai porque tem milagre, tem coração alinhado, tem milagre. Vai ter crise em meio à promessa? Prepara, vai ter crise. Está sendo fácil, pastor? Está tendo crise no meio da obra? A gente recebeu um aviso hoje no grupo do voluntário, está chovendo muito, entrem com calma, porque pode estar tudo molhado e a gente ainda não acabou. Mas não foi Deus que mandou fazer? Como é que não está dando tudo certo? Esses dias até a telha levantava aqui, ó, chovia lá fora, mas aqui dentro era só chuva do céu, glória do Pai que descia e vidas sendo transformadas. E um pastor orando, segura a telha, Jesus, põe teu anjo lá. Pastora pregando, não vou nem olhar para trás, porque eu não quero ver, mas eu creio que Deus está aqui, porque quando tem promessa, e Deus está no negócio, não tem crise que possa parar. Ainda que a promessa entre em crise, o Deus que você criou um espaço continua sendo o mesmo. Olha o que diz o texto, no verso 18 e no 20. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com o seu pai que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai gritando: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Depois que o profeta fala com a mulher, diz que ela vai ter um filho. Passado um ano, ela estava dando à luz a esse menino, e agora o texto está dizendo que ele cresceu. E algo que ninguém esperava aconteceu. Esse menino sai do campo com o servo, porque estava morrendo, estava gritando de dor de cabeça, morrendo de dor de cabeça, e ninguém imaginava o que ia acontecer. A promessa que Deus tinha entregue, o milagre que Deus tinha feito para a mulher sunamita estava entrando em crise, e ninguém imaginava. Ninguém sabia o que ela viveria daqui em diante. A história conta que esse servo chega até a presença da mãe, entrega o menino no colo dela, e é no colo da mãe que esse menino morre. E essa mulher, a história, fique atento, a história vai dizer que essa mulher, ela ficou desesperada, ela saiu gritando pelas ruas com o menino no colo, sim ou não? Ô pastor, você não conhece direito essa história, porque não é assim que acontece. Ela não faz isso, querido. O que eu e você temos feito em meio às crises que nós temos vivido? Nós temos nos desesperado e saindo correndo? Será que nós temos lamentado e dizemos: Deus, mas esse era o meu milagre, essa era a minha vontade, esse era o meu sonho, por que está acontecendo isso agora? Será que quando nós vemos uma crise se instalando na nossa vida, nós culpamos a Deus? Deus, mas eu pedi tanto, o Senhor fez e agora o Senhor permitiu uma coisa dessa? Ou será que nós temos entendido aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e assim como a mulher sunamita, nós estamos tomando uma postura de fé? Entrou em crise, aconteceu algo que eu não esperava, foi o Senhor quem me deu, é um milagre, é uma promessa, e eu creio que quando o Senhor faz a obra, o Senhor faz a obra completa. Pastor Tiago falou aqui, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar, Ele é fiel para terminar. Então nós precisamos, assim como nós vemos uma revelação poderosa através da vida da sunamita, que atinge uma maturidade espiritual a ponto de se posicionar com fé. Sabe o que essa mulher faz? Ao invés de sair correndo, desesperada, gritando porque Deus tinha dado,
Ela vai entrar no nosso quarto ponto dessa mensagem, que é levar a crise de volta para a presença de Deus. Quantas vezes nós entramos no momento de crise, passamos por uma dificuldade de medo, de angústia, de tormenta, de tristeza, e nós saímos correndo e contamos os nossos problemas para aquele que não pode resolver, para aquele que vai criticar, para aquele que de repente, como o pastor falou aqui, vai testemunhar lá fora. Mas o nosso dever é pegar a nossa crise, o nosso problema, a nossa dificuldade, e levar para onde? Levar para a presença de Deus. Se tem alguém que pode mudar a tua história, que pode resolver essa situação que parece impossível aos teus olhos, aos meus olhos, existe um Deus que é especialista no impossível e faz com que o impossível se torne possível na tua vida. Nós vimos hoje de manhã uma mulher que não podia ter filhos, estava apresentando o seu filho neste altar, e o nome do Senhor estava sendo glorificado aqui. É mais um milagre que nós temos visto do que Deus tem feito nesse lugar. Então não saia correndo desesperado, mas pegue a tua crise, o teu problema, e leve para o Senhor. 4:21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus. Ela sabia que aquele espaço tinha sido criado por um propósito, para abrigar o homem de Deus, para receber a presença de Deus. Ela pega o menino morto no colo, sobe para o quarto aonde tinha a presença de Deus, aonde tinha um decreto dos céus, de um milagre que seria realizado na vida dela. Ela deita o menino aonde? Na cama, que representa o descanso da presença de Deus. Ela pega aquele menino e coloca na presença de Deus, aonde ela imaginava que Deus estava descansando. Coloca ela ali e fecha a porta. Querido, como fecha a porta é um sinal de intimidade. Ela fecha a porta e diz assim: ó, ninguém incomoda aqui, porque Deus está agindo. Sabe o que passa na minha cabeça quando eu leio esse texto? Eu penso que ela olhou e disse: foi nesse quarto do homem de Deus que eu recebi uma promessa. Foi nesse quarto que Deus começou a escrever a história da minha família com um milagre. Foi desse quarto que eu recebi a promessa sobre o meu filho. Então é nesse quarto que eu vou entregar a minha crise, que eu vou apresentar o meu problema diante da presença de Deus. Porque se tem alguém que pode mudar essa história, é o homem de Deus, é aquele que é usado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Altíssimo. Não interessa que os vizinhos estão olhando e estão perguntando, não interessa que estão zombando e que são curiosos. Eu vou fechar a porta, porque isso aqui só cabe ao Deus dos céus, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Ele pode mudar a minha história. E aí o que ela faz? A história vai contar que ela fecha aquela porta. E mesmo tendo a ideia de que um milagre está morrendo, está acabando, pastor Tiago, a promessa está vazando pelos dedos, ela mais uma vez vai mostrar maturidade espiritual. Mais uma vez ela vai tomar uma postura de fé. Quem sabe ela estava chorando, porque de fato eu acredito que tinha dor no coração dela. Vai contra a lei da natureza uma mãe perder um filho. E eu acredito que ela enxuga as suas lágrimas, dá uma lavada no rosto. Quem sabe ela dá uma maquiada ali, dá uma ajeitada na cara. E ela sai ao encontro do homem de Deus. Eu vou lá falar com ele. Se tem alguém que pode mudar, é o homem de Deus. Se tem algo que pode mudar a minha história, a minha situação, é a presença de Deus. A postura de fé e a maturidade espiritual vai revelar quem nós somos em Deus. Vai nos mostrar que nós vamos levar a nossa crise à presença de Deus. E é isso que essa mulher faz. Mesmo achando que ela tinha perdido o controle, ela acreditava que a promessa não iria morrer, que a crise não ia tomar conta da vida dela, da casa
casa dela e da família dela. Então ela pega e leva isso para o homem de Deus, leva para a presença de Deus, coloca no quarto onde o Senhor habitava, aonde tinha espaço para milagre. Se aqui aconteceu um milagre, ainda tem espaço para que outro milagre aconteça. Então é aqui que eu vou levar. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo não tem crise. Ainda que a economia desande, ainda que o dólar suba demais e o real não tenha valor, ainda que a política e o governo estejam contrários à palavra de Deus, quem tem Cristo não tem crise. Quem tem Cristo tem milagre. Quem tem Cristo e postura de fé tem mudança de vida, tem transformação. Não tem só informação, mas tem mudança plena, porque quem tem Cristo tem tudo, querido. E aí, o que a gente vai ver lá no 26? Coloca para mim o 4:26. O texto conta que ela vai de encontro ao homem de Deus, depois de deixar o filho no lugar do milagre. E o profeta vê que a sunamita está vindo de longe. Aí ele pega Geazi e fala: Geazi, vai lá, dá uma olhada, pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. Olha o que diz no 26. Corra ao seu encontro, pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela responde a Geazi, o moço do profeta: está tudo bem. O teu milagre está morrendo, a tua promessa está escorrendo pelo meio das tuas mãos, a crise está tentando tomar conta do teu coração, o desespero quer fazer você correr. Mas enquanto as outras pessoas estão olhando e tentando entender o que está acontecendo, você tem uma postura de fé pela maturidade espiritual adquirida com as experiências e o conhecimento da glória de Deus, como nós cantamos, e vão te perguntar e você vai fazer como ela: Shalom. Ela usa esse termo, e do hebraico, querido, Shalom vai dizer paz completa. Shalom vai significar restauração. Vai dizer harmonia com Deus. Quando perguntam para ela, ela está dizendo: olha, a minha história está dentro da paz de Deus. Mas o teu filho está morto. A minha história está dentro da paz de Deus. Ah, pastor, então significa que você disse que tinha dor, que ela podia ter chorado. Eu acho que não foi bem assim, porque ela disse: está tudo bem, vai tudo bem. Mas quando nós olhamos o 27, a palavra de Deus conta que essa mulher chegou desesperada e se agarra nos pés do profeta, e Geazi vai para tirar ela, e o profeta diz: olha, deixa ela aí, porque ela está angustiada, muito angustiada, a palavra de Deus vai dizer. E o Senhor escondeu de mim a sua angústia e nada me revelou. A confiança dela, querido, estava em Deus. Ela não falou nada para ninguém até ela chegar diante do homem de Deus. Sabe por quê, querido? Porque essa fé verdadeira que nós estamos falando aqui, ela não nega a realidade. Ela sabia que tinha crise, ela sabia que tinha tristeza, ela sabia que a promessa estava morta, que o filho tinha morrido, que o filho estava na presença de Deus, no lugar aonde poderia um milagre acontecer. Mas sabe o que a fé madura vai fazer? Negar a realidade, mas se recusar a ouvir uma palavra que não seja a palavra do céu, que não seja a palavra de Deus. Então, se Deus deu promessa, se Deus fez milagre e está em crise, a palavra de Deus nessa noite é: vai voltar à vida, tem restauração, tem paz completa, tem harmonia de Deus, tem a presença e o caráter de Cristo nesse lugar, e não vai morrer a tua promessa, não vai perder o teu milagre. Assim como essa mulher, nós precisamos nessa noite adotar uma postura de fé. Nós temos falado a respeito disso. Nós falamos na semana de oração sobre os sonhos de Deus que não vão se frustrar.
Nós falamos que para isso acontecer precisa de posicionamento, precisa de entender a responsabilidade. E quando nós entendemos a nossa realidade, quando nós entendemos que nós precisamos adotar postura de fé, nós não vamos deixar com que as crises nos atormentem, que elas nos tirem do caminho do Senhor e que elas anulem aquilo que é uma realidade que o céu determinou em nosso favor. Você não vai mais olhar para a crise e dizer, parece que não vai dar certo. Você vai ouvir a voz dos céus, porque a voz que vale é a voz dos céus. Lá em Provérbios, a palavra de Deus vai dizer que é da natureza humana fazer planos, mas que a palavra certa, ela vem da boca de Deus, ela vem da boca do Senhor. Então a palavra certa, a palavra de hoje para a tua vida, para a tua história, para a tua crise, é vida, é restauração. O nome do Senhor para você hoje é paz completa. É isso que Deus está te dizendo. Não olha mais para a crise, porque eu estou com você. Não olha mais para a situação, para a dificuldade, porque eu estou cuidando. Eu te dei e eu estou guardando. Eu fiz e eu estou tomando conta. Eu estou à tua frente. Então quando tiver problema, traga para mim, mas ouça o que eu estou falando. Quando nós ouvimos, um peso é tirado, é ou não é, pastor Tiago? Quanto tempo nós oramos por esse dia? Quantas vezes nós ouvimos, deixa? Quantas vezes eu falei, espera, vai vir na tua porta? Mas quando nós entendemos a maturidade espiritual que temos, e que precisamos decidir uma postura de fé, nós vamos em frente, nós enfrentamos a crise, nós batemos de frente com a dificuldade, nós não negamos a realidade, nós sabemos o que está acontecendo, mas nós dizemos, o meu coração tem um plano, mas a palavra certa vem da boca de Deus. E hoje nós vimos mais um milagre acontecendo, porque a palavra final, ela vem da boca do Senhor. Aleluia! Vou acabar. Meu tempo já está no vermelho. Se eu não brinco aqui, vocês nem vão perceber que eu tentei tomar uma água no microfone e falar na garrafa, né? Último ponto. O Deus que restaura aquilo que parecia perdido. Você chegou aqui nessa noite pensando que a tua promessa tinha se perdido, que o teu milagre talvez nem vai chegar, que o teu filho, entenda que a tua promessa talvez não vai nem se cumprir. Enquanto a música está tocando aqui, Deus está fortalecendo você, está trazendo vida para o teu sonho, está trazendo vida para aquilo que Deus te prometeu. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele te falou 10 anos atrás vai acontecer, aquilo que Ele te prometeu 8 anos atrás vai se cumprir, aquilo que Deus te chamou para fazer há 12 anos atrás, Ele vai cumprir, porque está chegando um novo tempo. É um novo tempo, mas é o mesmo Deus. Aquilo que Ele falou vai acontecer, vai cumprir, porque um plano não é do coração do homem, é plano dos céus. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas se você recebeu algo 12 anos atrás, Deus está mandando eu dizer para você que vai se cumprir, porque Ele não se esqueceu daquilo que Ele falou para você. Deus restaura. Coloca o 32 e o 35 para nós caminharmos para o final. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou e mais uma vez fechou a porta, ficando só ele e o menino, e orou ao Senhor. Fala, olha, eu não quero ver a tua crise, eu não sei e não quero saber qual vai ser a tua reação. Eu vou fechar a porta aqui, porque o Deus que eu creio vai fazer alguma coisa sobrenatural aqui dentro, e quando eu te chamar de volta, você vai ter a restauração completa. E aí a história conta que ele se deita sobre o menino, coloca a boca com a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Esse ato representa uma coisa. A palavra de Deus vai contar que não deu certo da primeira vez. Ele sai e anda de um lado para o outro, e ele começa a orar. Um homem de Deus que carregava a presença do céu começa a orar de novo e faz mais uma vez isso. E quando ele faz isso, diz que o corpo do menino se esquentou. Esse ato é um ato de transferência de vida.
Você conhece mais alguém que fez uma transferência de vida? A transferência de vida de Eliseu para esse menino te lembra alguma coisa? Enquanto Eliseu é usado por Deus para restaurar a vida para aquele menino, a palavra de Deus já está apontando para um Cristo que viria ali na frente e que transferiria a sua vida com os braços abertos, pregado numa cruz, para mudar a minha história e a tua história. Enquanto Eliseu mudava a vida e trazia a vida para um corpo morto, Jesus Cristo ia morrer naquela cruz para trazer vida espiritual para toda a humanidade que ainda viria. O Espírito Santo de Deus usado na vida de Elias para trazer vida para um morto, aponta para Jesus Cristo, que traria vida para mim e traria vida para você. Aquela transferência de vida aconteceu também nos dias de hoje, para mim e para você. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e confessamos com a nossa boca, nós estamos adquirindo vida. O nosso corpo começa a se esquentar. A palavra de Deus diz que esse menino, ele espirrou 7 vezes, porque 7 é simbologia de perfeição. Aqui o texto está dizendo que Deus restaurou a vida dele por completo. Não era só para trazer da morte, era restauração completa. Era isso que Deus estava fazendo através do profeta, e é isso que Cristo tem para mim e para você. Esse milagre, querido, da mulher sunamita e do seu filho, ele atravessa séculos para apontar um milagre ainda maior, que viria a acontecer séculos depois, através de Jesus Cristo, que faria algo ainda mais profundo, morrendo numa cruz para restaurar a minha vida, a tua vida, revelando o que? Que Ele é a própria vida. João 11:25 vai dizer que Jesus disse aos discípulos que estavam com Ele: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. Então, querido, se você entrou aqui pensando que você estava morrendo, eu quero dizer que o Jesus, o autor e conservador da vida, está neste lugar, está transferindo vida para a tua vida nessa noite, e você vai sentir o teu corpo sendo inflamado, esquentando pelo sangue de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a realidade de uma vitória sobre a morte. A palavra de Deus nos conta que quando Ele morreu na cruz, em meu lugar, em teu lugar, Ele venceu a morte. Ele tomou as chaves do inferno e da morte na sua mão. Então não tem palavra contrária àquilo que Deus fez, não tem nada que possa vencer o nosso Jesus. Jesus Cristo venceu até a morte. O que é uma crise para Ele, o que é um desespero do teu coração, um medo, angústia, hoje vai cair por terra, porque papai, o radacalabahalabassoria lá. Ele está aqui, está mudando histórias, está transformando sentenças de morte em restauração completa. Deus está trazendo resposta nessa noite, querido. A minha oração nessa noite é para que Deus te dê discernimento, para reconhecer o mover de Deus. A minha oração é para que Deus te dê fidelidade nessa noite, para que você possa honrar aquilo que Deus estabeleceu na tua vida, em nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que o Senhor te dê uma fé madura, para que o Senhor te dê uma fé verdadeira, para que você possa permanecer firme, mesmo quando a promessa e o milagre passam pela prova, mesmo em meio à dificuldade, querido, você vai permanecer. A sunamita recebe uma promessa, essa promessa entra em crise, mas ela se recusa a abandonar o Deus da promessa. Se recuse nessa noite a abandonar o Deus da tua promessa. Deus te fez uma promessa, Deus tem um compromisso com você, Deus tem um chamado na tua vida, e você por muito tempo saiu correndo, deixou as coisas para trás, de lado, porque nem você acreditava que poderia acontecer e viver um milagre. Mas hoje é o dia de se posicionar em Deus e apresentar uma fé madura ao Senhor, porque quando nós apresentamos essa fé madura,
Nós estamos dizendo: Deus, eu não vou celebrar só na promessa, mas eu vou revelar a minha maturidade espiritual no meio da prova. Enquanto eu estiver passando no meio da prova, é que a fé vai acontecer, vai mudar a história. É através da fé, é aí que precisa revelar uma fé firme e verdadeira no Senhor. Você está comigo, querido? Vai se colocando de pé para você ter a sensação que está acabando. Está acabando mesmo. Já passei todo o meu tempo, mas eu precisava entregar o recado de Deus. Passei a semana orando ao Senhor, tinha uma outra palavra no meu coração, e nessa manhã, quando o Bruno falou aqui, eu vou falar sobre permanecer, sobre manter um coração puro na Babilônia. Falei: Deus, é a resposta. Nós precisamos entender que a fé madura, que a fé verdadeira, ela é capaz de transformar uma tragédia em um testemunho de vitória na tua vida, em nome de Jesus. Quando Deus está na minha história, quando Deus está na tua história, querido, a crise nunca vai ter a palavra final. Não negue a realidade, mas nunca se esqueça que mesmo em meio à crise, a fé vai trazer a certeza no teu coração de que a palavra final vem da boca do Senhor Jesus. Então comece a falar com Ele, você que foi tocado por essa palavra, você que precisa ser fortalecido no Espírito, você que precisa ativar a tua fé. A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui nós estamos, Senhor Jesus Cristo, ouvindo, propagando, anunciando a tua palavra. Então nessa noite, Deus, eu quero orar pela tua igreja, junto com os meus irmãos, e eu te peço que o Senhor traga nas nossas vidas e no nosso coração discernimento espiritual, porque assim nós cremos que o ambiente para o milagre está sendo gerado. Em nome de Jesus, Senhor, que dentro do nosso coração a fé verdadeira seja estabelecida, e que através de maturidade espiritual, aprofundando as raízes por meio da fé, nós possamos expressar a nossa verdadeira razão pela qual estamos diante do Senhor, e que nós não vamos mais negar a realidade, mas nós nos recusamos a aceitar uma palavra que não seja do céu. A partir de hoje nós só vamos ouvir os céus. Nós não vamos mais dar ouvidos, Senhor, ao que a crise está dizendo, ao que a perca da promessa está falando. Hoje nós decidimos ouvir os céus, porque nós cremos que a palavra final, a palavra certa, ela vem da boca do Senhor. E nessa noite, Deus, impactados pela vida da Sunamita, uma das maiores posturas de maturidade espiritual das Escrituras, que o Senhor desenvolva em nós esse coração, um coração disposto a manter a fé verdadeira e apresentar a maturidade espiritual, não só no momento em que nós precisamos de uma promessa ou de um milagre, mas que nós possamos nos manter firmes em meio ao processo da prova. Enquanto a nossa fé for provada, nós possamos estar firmados no trono dos céus, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero pedir para que você permaneça com os teus olhos fechados. Eu preciso orar por você, que de repente ouviu essa palavra nessa noite, e chegou aqui dizendo: olha, eu estava muito longe de Jesus Cristo, eu tinha abandonado os caminhos do Senhor e nem tinha percebido, a prova foi tão grande que eu cheguei aqui desanimado, que eu nem queria mais estar numa igreja. Eu quero orar por você, porque Jesus te aceitou na cruz, Jesus morreu na cruz por você. É a hora de você decidir por Ele. Se você está aqui nessa noite, essa palavra falou com você, e você precisa reatar o teu relacionamento com o Senhor, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, eu quero orar com você. Eu vou pedir para que você dê um sinal com a tua mão aonde você está. Tem alguém no nosso meio que está passando por essa crise, uma crise de necessidade de abandonar o Senhor, e que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Jesus está aqui, querido, de braços abertos, te esperando. É a hora de você decidir por Ele e dizer: olha, eu entrego o meu coração aos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Quebra, Deus, todo
a corrente que aprisiona esse irmão no banco, a vergonha e o medo, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos finalizar, e eu vou te dar mais uma oportunidade. Você está aí pensando, como Deus falou com você, que está na hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Essa é a tua chance. Talvez uma chance igual a essa você não tenha outra vez. Tem alguém que precisa entregar a vida ao Senhor? Se não tem, amém. Querido, deixa Deus trabalhar no teu coração ao longo dessa semana. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no teu coração ao longo das madrugadas nessa semana. Tem pessoas aqui que vão ser despertadas pelo anjo do Senhor e vão trazer à memória, à lembrança, coisas que Deus prometeu lá no passado que você tinha se esquecido, mas Deus manda eu dizer para você que Ele não se esqueceu de você. Você entrou aqui nessa noite pensando, eu vou lá pela última vez, mas se Deus não falar comigo, eu não vou mais colocar o pé numa igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu vou abandonar os caminhos do Senhor de vez. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui, está falando para você, Deus vai tomar a tua vida durante a semana, você vai ter um encontro pela madrugada com o Espírito Santo de Deus, e aquilo que Ele te prometeu, Ele vai trazer à memória, para você não se esquecer, porque é chegado um novo tempo e uma nova estação na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus.